Vou passar uma parte de alguns deles, né? Depois vocês assistem lá. Tá ligado com tudo que eu vou falar hoje aqui sobre quadril. Mas antes de falar do quadril, vamos falar sobre a pergunta que eu fiz na última aula, né? Sobre o cotovelo. Vou abrir aqui. Vou começar aqui. Andréia, você conseguiu fazer a atividade, Andréia? Aqui não deu tempo de você assistir o vídeo. Andréia, está me ouvindo? Conseguiu fazer a atividade? Voltou. Você conseguiu fazer a atividade lá do cotovelo? Não? Vou passar para a Amanda, então. Amanda, tá por aí, Amanda? Tá me ouvindo? Oi, Anselmo, tô sim. Você conseguiu fazer a atividade? Consegui. O que você colocou sobre os flexores do cotovelo? Quais são os músculos que você colocou na atividade? Peraí que eu vou abrindo aqui. Beleza. Flexão de cotovelo, Isso. eu coloquei bíceps braquial, bráquio radial e braquial. Beleza. Realmente, até correto. Alguém colocou mais algum? Ou acha que um desses aí não é tão forte? Vou seguir na minha lista aqui. Tá na ordem alfabética, eu vou seguir aqui. Brenda, você conseguiu fazer? Você concorda com a Amanda? Colocou algum outro? Ah, tá. Carol, vou pular você aqui então, Brenda. Opa, tá me ouvindo aí, Carol? Não, Eric, tá por aí? Concentração. Boa noite. Boa noite. Concorda com a Amanda, Eric? Sim, mas eu também eu separei o. Tipo assim, eu coloquei músculo antagonista, aí falou o nome do músculo. Aí o músculo agonista, aí coloquei outro músculo. Entendeu? Entendi. Mas nos agonistas, nos responsáveis mesmo, você colocou os mesmos ou mais algum? Os mesmos. Os mesmos, beleza. Alguém colocou mais algum diferente, pessoal? Esse que queira comentar? Que realmente esses são os três principais, né? Bíceps braquial, braquial e braquioradial. O pronador redondo também é um músculo que auxilia um pouquinho na flexão de cotovelo, tá?
mas os três principais são realmente bíceps braquial, braquial e braquioradial. Aí quando a gente vai para extensão do cotovelo, Fernanda, o que você colocou aí? Eu tô aqui não, professor, você é doido? Eu coloquei o tríceps braquial e o ancônio. Beleza, tríceps braquial e ancônio. Isso mesmo. Isso. O ancônio é um músculo pequenininho que fica ali na região do cotovelo que ajuda o tríceps a estender o cotovelo, tá? Então são esses dois músculos que são responsáveis por essa ativação. E quando a gente vai para o punho, aí o número de perguntas aumenta, né? Flexão, extensão, o desvio radial, o desvio ulnar. E aí, Gabriela, tá me ouvindo aí, Gabriela? E aí, você conseguiu fazer a atividade? Sim. Fala para mim sobre o punho, a flexão do punho. Quem que é o que você colocou aí, quem faz flexão do punho? Anselmo, Oi, Carol. é Gabriela. Ah, desculpa. Perdão. É, Eu vi que a Carol escreveu um negócio aqui, eu vi que você tinha aberto o microfone. Eu abri o microfone porque digitar tá difícil. Aham. Do punho eu coloquei o flexor radial do carpo, Uhum. o flexor ulnar do carpo e palmar longo ulnar do carpo. Beleza. Então, flexor radial, flexor ulnar, palmar longo. Você já pode só colocar palmar longo que já fica de bom tamanho, tá? Ah, tá. Sucesso. Beleza. É isso aí mesmo. São os flexores do punho mesmo. Os flexores radiais, ulnares e o palmar longo também ajudando nesse processo. Carol, eu chamei, depois eu chamo você de novo, tá? Eu estava ali, mas daqui a pouco eu te chamo de novo. Obrigado, Gabriela. Os extensores do punho. Aí eu vou passar para debaixo aqui, Gisele. Fez aí, Gisele, os extensores do punho? Fiz. Eu coloquei extensor radial longo e curto do carpo, extensor ulnar do carpo. Isso mesmo. Então são 3 extensores. O extensor radial são 2, extensor mu e os extensores ulnares do carpo. 3 músculos disso aí, beleza. E quando a gente fala de supinação e pronação, aí eu vou mandar aqui na minha lista para baixo aqui. Zé Marcos, tá me ouvindo aí, Zé Marcos? Conseguiu fazer atividade, amigão? Tá me ouvindo? A extensão do punho, Andréia? Extensor radial longo do carpo. Extensor radial curto do carpo e extensor ulnar do carpo. São 2 que passam pelo rádio e um que passa pela ulna. O do rádio são o longo e o curto, e o ulnar é apenas um deles. Beleza? Zé Marcos não me ouviu não, tá me ouvindo aí, Zé? Tá por aí agora, Carol? Ah, tá aqui, Zé. Você fez, Zé Marcos? Você conseguiu fazer a atividade? Beleza, vou passar pro próximo então. Carol, tá por aí, Carol? Arthur deixou você escutar um pouco da aula aí ou não? Tô. Você fez essa parte da pronação da mão? Do cotovelo? É. Do cotovelo, Anselmo? Isso. É o bráquio radial, pronador redondo, braquial e o pronador quadrado. Isso. Não sei se está certo. Tá certo, é isso mesmo. Os mais fortes são o pronador redondo, o nome já fala, né? O bráquio radial também é um potente pronador da mão. Beleza. Muito bem aí, Carol, obrigado. Vamos passar aqui, Zé Max, Matheus Leite. O outro Ô, Matheus. Anselmo, travou aqui diga. para mim. Você pode repetir, por favor?
Ah, tá certo. Falei que tá correto. Tá certíssimo. Beleza? E eu já passei pro próximo, que é o Matheus. Tá por aí, Matheus? Fala, Anselmo, tô aqui sim. Conseguiu fazer a supinação da mão? Eu acho que eu não fiz da maneira correta, não coloquei os músculos assim. Acho que da maneira que você pediu, não. Eu coloquei mais de Colocou forma como? geral mesmo. Ah, tá. Então, um específico de supinação da mão você não colocou, não, né? Não, não coloquei. André, você perguntou aqui com relação à pronação, braquioradial, pronador redondo, os principais. Carol ainda citou o palmar longo, o braquial, o pronador quadrado e o braquial, mas os principais são esses que eu falei, tá? Ô, Anselmo, você E próximo repete da lista essa aqui, frase pra mim Maurício. aí, por Oi, favor? Carol. É porque travou A tudo sua aqui pra parte. mim, tem como você repetir? Ah, tá. Repita. Eu falei que você está Tá correta, o certo? que você tinha Ah, falado. tá. Tá certo, tá certo. Estão todos corretos. Maurício, está me ouvindo aí, Maurício? Jantando, cara. Escreve aí, cara. Tá com fome? E já vai comendo e vendo. A vantagem da aula em casa é essa, dá para você comer e ver a aula ao mesmo tempo, né? Coisa que é mais difícil na sala, né? A galera começa a reclamar e tal. É. Vou passar pro próximo aqui, Maxwell. Tá me ouvindo aí, Maxwell? Conseguiu fazer a atividade? Tô escutando sim, Anselmo. E aí, você conseguiu fazer com relação à supinação da mão? Supinação, eu coloquei buraco radial. Braquiadial. Braquiadial é um deles, Isso. realmente. Mais algum? Não, Não? Alguém não. colocou mais algum, pessoal, além do braquiadial? Eu percebi que o braquiadial faz as duas coisas. O braquiadial ele faz tanto supinação quanto pronação. Mas tem mais alguns supinadores. Ó, Anselmo, eu coloquei supinador. Supinador é o músculo que a gente tem no antebraço, um músculo não muito grande que tem no Eu coloquei antebraço. também. Beleza. Tem mais um. Grande, esse maior, músculo maior mesmo. Pronador quadrado? Não. Sempre que é o nome de pronador, o Carol, ele vai fazer pronação. O nome já está Sim. acusando ele. Um outro grande que faz a supinação é o próprio bíceps. O bíceps braquial também ajuda a fazer a supinação da mão. Mas o supinador é o que é mais feito para isso. O nome dele até também acaba entregando, né? O braquiadial e o bíceps braquial são os três supinadores da mão. Ficou faltando só os desvios, né? Os movimentos de adução e abdução da mão. E aí, Thiago, conseguiu fazer, Thiago? Fala, Anselmo, você fala o Beleza. desvio radial do punho? Vamos começar pelo radial. O radial é uma abdução ou é uma adução, hein? É uma abdução? Isso. Vai para o lado do rádio, para fora, uma abdução. Quem faz? Eu coloquei flexor radial do carpo, abdutor, extensor longo, polegar, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor curto do polegar.
Beleza. É isso mesmo. O flexor radial do carpo e o extensor, olha que interessante. O flexor radial e o extensor radial fazem abdução. Por que os dois radiais fazem abdução? Para jogar sua mão para o lado do rádio, para fora. Então, aqueles músculos que estão no rádio jogam o braço para fora, fazem o desvio radial. E o desvio ulnar, o IRE. Quem faz o desvio ulnar? Mas qual flexor, Will? A gente tem flexor ulnar e tem radial, né? Tem que ser um dos flexores, né? Você colocou só flexor do carpo. E como o Thiago falou, os flexores e extensores radiais fazem a abdução, ou desvio radial. Consequentemente, os flexores ulnares e extensores ulnares fazem a adução. Isso, o flexor ulnar e o extensor ulnar do carpo fazem a adução. Isso mesmo, Will. Beleza, cara. Então eu tenho na abdução, que é o que o Thiago falou, flexor radial e extensor radial do carpo. Além desses dois, a gente tem o extensor longo do polegar, que ajuda a fazer a abdução. Quando eu vou para adução, quer dizer, o desvio ulnar, aí eu tenho flexor ulnar, extensor ulnar e flexor longo do polegar. Chama atenção para essa alteração, né? Para a abdução, o extensor longo do polegar. Para a adução, o flexor longo do polegar vão ajudar nestes movimentos. Então aí já tem a resposta do material de vocês aí que vocês postaram hoje. A maioria aí certa. Oi, Fernando. Só para tirar a dúvida, sempre que fala que é igual supinação, pronação, fala que é da mão, do antebraço, é tudo a mesma coisa, né? Porque a mão vai junto na boiada, né? Não tem como Isso, porque às você vezes eu ficava confuso, supinar o tipo assim, antebraço. para confirmar, lá eu procurei até num site, aí tinha um músculo que tá falando lá, supinação do antebraço, supinação do punho, da mão, gente, não sei que não é a mesma coisa, não, porque, tipo, no mesmo lugar a gente vê citando os dois jeitos diferentes, aí eu fiquei um pouco confuso. Obrigado. Sim, não, mas não tem diferença não, tá vendo? É porque Beleza. o movimento ele acontece no cotovelo. Então, o mais correto seria a gente falar uma supinação e uma pronação do cotovelo, que é lá que acontece o movimento. Mas nesse bar, o que acontece? O antebraço movimenta e a mão também movimenta. Daqui na posição anatômica a gente fala mãos supinadas, né? Mãos para a mão conseguir fazer isso, ela precisa desse movimento do cotovelo. Né? Mas esse aqui é o ponto aí. Beleza, obrigado. Beleza. Muito obrigado a todos que responderam aí, abriram os microfones para matar a saudade, pelo menos da voz de vocês, né? Que não consigo pelo menos matar a saudade da voz aí, mas pelo jeito, parece, pelo que está correndo aí, pode ser que a gente volte em algum momento aí desse período, quem sabe. Mandei para vocês este vídeo que está passando agora, passando não, né? Está parado na tela aí, sobre quadril, que a gente começa a falar hoje. A aula de hoje é de quadril, então a gente já falou sobre coluna, já falamos sobre ombro, vamos falar hoje de quadril. Amanhã nós falamos de tornozelo, joelho, tornozelo e pé. Aí, meus caros e minhas caras, na próxima segunda-feira é dia 12, né? Dia que vocês ganham presentes, né? Dia das crianças. E aí,
No dia 13, que é a terça-feira, é o dia da gente fazer a nossa segunda avaliação de cinesiologia. O que vai ter nessa avaliação? Biomecânica da coluna, biomecânica do ombro, biomecânica do cotovelo e punho, do quadril, joelho e tornozelo e pé. Essas articulações que a gente está falando aqui, não fiquem tristes, porque isso só vai comprovar o quanto vocês estão aprendendo, cara. Uma prova que isso está acontecendo. Tenho certeza que todos irão muito bem nesta avaliação. Eu até deu uma risada aqui, não sei porquê. Por que você está rindo? Que dia que vai ser? Terça-feira que vem. Acho que eu vou estar indisposta no dia, vai dar pra me fazer, não. Vai estar indisposta? Você gripar away naquele dia? Isso. Mas olha que legal, vocês terão um feriado para estudar. Muito bom, um ótimo dia para estudar o feriado. Aliás, é para começar a estudar. Já começou a estudar faz tempo, só está continuando até a próxima semana. O quadril, então, é a próxima articulação que a gente vai falar. O quadril, que é uma articulação que tem prioridade ou necessidade primária de mobilidade. Mover para poder subir escada, para poder andar, a gente depende muito da articulação dos ossos do quadril. E aí a gente tem algumas articulações no quadril que são importantes, que vão formar a pelve, né? Aqui a gente tem os 3 ossos que estão ligados com essas articulações. A gente tem os ossos do finalzinho da coluna, sacro e pubis, e a gente tem e o fêmur. Essa ligação do sacro aqui com o osso do quadril, do osso do quadril com o fêmur, é que vão caracterizar as articulações que a gente vai falar hoje do quadril, com todas as suas musculaturas, os seus ligamentos e tudo mais. Então, só para lembrar, o osso do quadril, parte importante do osso do quadril de encaixe, o acetábulo. O acetábulo se encaixa com a cabeça do fêmur. E um encaixe bem melhor do que a gente viu no ombro. Lembrando que no ombro a gente tem o encaixe da cabeça do húmero na cavidade glenoide da escápula. E lá, a cavidade glenoide, ela é menor que a cabeça do húmero. Aqui não, aqui geralmente o acetábulo se encaixa bem aqui da regra côncavo-convexo para o quadril. Então a cabeça do fêmur se liga ao acetábulo do quadril para que haja esse encaixe e forme a articulação coxo-femoral, que é uma articulação que tem 3 graus de liberdade. No fêmur a gente tem colo do fêmur. O colo do fêmur vai fazer a ligação. O colo do fêmur é essa ponte aqui, ó. A ligação entre a cabeça do fêmur e a região mais distante do fêmur, como o trocânter maior e o trocânter menor, saliências que são ligadas com inserções musculares. Então aqui a gente tem este colo que varia de seu tamanho. Aliás, se você quiser pegar o seu material, já mandei a aula de hoje, vocês podem conseguir consultar também no material da aula. E o trocânter maior, o colo do fêmur é um ponto importante dessas articulações, porque ele pode ter variações. Daqui a pouco eu vou falar sobre as variações do colo do fêmur. Como toda articulação sinovial, ela tem uma cartilagem articular. A gente tem tanto na cabeça do fêmur, quanto no labrum do acetábulo. Isso facilita o encaixe e movimentação do fêmur sobre o acetábulo. Como é uma articulação de 3 graus de liberdade, ou seja, que faz movimentos em todos os planos e todos os eixos, é legal ter bastante capacidade de manter ela íntegra. Uma vez que, por exemplo, o fato de andar a gente pode considerar que é fundamental para nossas atividades do dia a dia, e sem falar em correr, saltar, pular, tudo depende disso daí. A gente tem alguns ligamentos importantes, falando especificamente da articulação coxo-femoral. Depois eu vou falar de outros ligamentos que estão ligados da sacroilíaca. Mas nessa região aqui da coxo-femoral, assim, além da cápsula articular,
a gente tem alguns ligamentos que vão reforçar essa ligação e definir a estabilidade desse lugar aqui. Ligamentos anteriores e posteriores estão posicionados aqui junto à cápsula articular da articulação coxo-femoral. Mas tem um ligamento que fica mais interno nessa região, não esses ligamentos externos como eu mostrei aqui. Um ligamento chamado ligamento redondo. Esse ligamento redondo ele é bem importante, por quê? Porque ele está posicionado bem no encaixe do acetábulo com a cabeça do fêmur. É este ligamento aqui, ó. Ligamento redondo, teres em inglês é redondo, tá? Então a gente tem esse ligamento aqui importante posicionado na cabeça do fêmur, na fóvea da cabeça do fêmur, ligando no acetábulo, reforçando esse ligamento, essa ligação entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Vou pular um pouquinho as musculaturas, a gente vai falar de músculo mais para frente. Voltando aqui para o acetábulo, você pode perceber que a gente tem um labrum, o lábio em português. Esse lábio da cabeça do fêmur, do acetábulo, é importante para aumentar a área de contato do acetábulo em relação à cabeça do fêmur em específico. Aqui tem os músculos da movimentação, a gente ainda vai falar sobre isso depois. Mas basicamente o que eu queria falar para vocês, ou relembrar para vocês inicialmente, na articulação coxo-femoral, é justamente essas regiões musculares. Então, só para lembrar, os três ossos, né? O osso do sacro, o osso do quadril e o fêmur estão ligados nessa articulação coxo-femoral. É a primeira articulação que conforma ali a articulação do quadril. O quadril não é só ele, mas a articulação coxo-femoral é que tem mais liberdade de movimento, por ela ser uma sinovial do tipo esferoide. Esferoide, vocês vão lembrar, porque esferoide tem a ver com uma esfera, que no caso é a cabeça do fêmur, que faz rodar e fazer movimentos nos três planos e nos três eixos. Opa, saiu aqui sem querer. Então, esse aqui é o material que eu já mandei para vocês. A gente já tinha comentado. Além dos ligamentos que eu tinha comentado, a gente também tem bursas nessa região. A gente tem aqui as bursas trocantéricas, bursa posicionada aqui no trocânter maior e em direção ao trocânter menor. E a bursa do ilho-psoas, que é esse músculo que está saindo aqui da região da coluna e da região do ilho e terminando no fêmur. Tem uma bursa bem abaixo do ilho-psoas aqui, é por isso que tem a imagem desse jeito. Então aqui eu tenho bursas para quê? A bursa, como toda outra bursa que tem no corpo, tem a capacidade de amortecimento. Esse amortecimento é importante para os diversos movimentos que o quadril faz. Então a gente tem ali as bursas como ponto importante da articulação coxo-femoral. Essa articulação, pessoal, a gente pode chamar atenção para alguns pontos. Por exemplo, na hora que você está em pé, e a posição em pé, a gente pode chamar ela de ortostática, é um ponto onde a cabeça do fêmur não está perfeitamente encaixada no acetábulo. Como é que a gente chama, pessoal, quando uma articulação está perfeitamente encaixada? Tem um nome para isso, com relação à aptidão dela. Eu falei sobre isso em outras articulações, eu dei um nome para isso. Quem lembra? O nome dessa perfeita conexão entre os ossos daquela articulação. Coaptação articular? Isso, exatamente. A coaptação articular. Quer dizer que os dois estão aptos. No caso, quem estaria apto? O osso e o fêmur. E quando você está em pé, não há essa coaptação perfeita. Para que isso aconteça, tem que ter uma leve flexão do quadril. Mas isso não impede, e nem necessariamente gera um problema para o seu quadril, não, tá, gente? O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com relação ao colo do fêmur, especificamente. O colo do fêmur, pessoal, ele tem um eixo ligando a ponte, lembre do colo do fêmur como uma ponte, que aí fica fácil para vocês guardarem. O colo do fêmur é uma ponte que liga a cabeça ao restante do fêmur. E tem esse eixo posicionado justamente para servir de ponte. E esse eixo
tem uma inclinação. E existe uma inclinação que nós consideramos próxima da ideal para que mantenha o quadril bem posicionado. E essa inclinação é entre 120 e 135 graus. É este ângulo formado aqui, ó, que nessa imagem está em 125 graus. Mas a gente tem muitas variações desse ângulo do colo do fêmur. Tem pessoas que têm o ângulo do colo do fêmur menor. E tem pessoas que têm o ângulo do colo do fêmur maior. Então, por exemplo, pessoas que têm o quadril muito largo, então principalmente as mulheres, elas tendem a ter um ângulo do colo do fêmur menor. O colo do fêmur um pouco mais deitado, tá vendo aqui, ó? Com valores menores que 120. A gente considera essas pessoas tendo uma coxa chamada para lateral, a região mais para fora do corpo. E assim como tem pessoas que têm um ângulo muito grande, um aumento do ângulo, que torna o colo do fêmur mais horizontalizado. Ele fica quase em pé. E nesse caso a gente chama a pessoa que diagnostica que ela tem uma coxa valga. Valgo quer dizer que é mais próximo da região média do corpo. Então, homens geralmente têm o quadril mais estreito. Tem mulheres com quadril estreito? Tem, mulheres com quadril estreito também. Mas homens em sua maioria. E essas pessoas têm a coxa valga. E mulheres geralmente têm quadril largo. Ah, mas tem mulheres com quadril estreito? Tem também. Mas em sua maioria as mulheres têm quadril mais largo. Uma tendência a apresentar uma coxa vara. Isso tem repercussão nos ângulos que nós temos no quadril, no joelho e no pé também. E na hora de falar de pé e joelho, a gente volta a falar sobre isso. Mas chamando a atenção para vocês, numa possível alteração anatômica. E aqui não tem nada que você possa fazer para melhorar ou corrigir, no nosso caso aqui. A não ser que você seja um médico cirurgião, né, para poder alterar a posição do colo do fêmur. Mesmo porque também não tem necessidade nenhuma de alterar isso, só de compreender que existem essas mudanças, essas variações do colo do fêmur. O fato que a gente tem que entender é que esse colo do fêmur, essa ponte é muito importante e que em muitas pessoas, principalmente em pessoas que têm problemas ósseos, e isso é muito comum nos idosos, que têm muitos casos de osteoporose, esse colo do fêmur, por ser uma ponte, uma ligação, ela sofre muito impacto durante todo o dia. E é um lugar que se remodela constantemente e que, se não há essa remodelação, como é o caso das doenças ósseas, pode predispor as pessoas a ter fraturas ósseas. O lugar do fêmur que tem maior número de fraturas espontâneas é no colo do fêmur. Não à toa, quando você faz um exame de densidade óssea pelo DEXA, para medir a densidade mineral óssea e saber, por exemplo, se você tem osteoporose, você mede em 2 lugares, de preferência, no punho e no colo do fêmur, porque são os 2 lugares de maior incidência de possíveis fraturas. E no idoso, isso é um problema muito grave, porque as fraturas ósseas estão ligadas com as quedas. E as quedas nos idosos são um dos principais fatores de mortalidade. Não que o idoso morra porque cai, mas a repercussão daquela queda. Porque quebrando a cabeça do fêmur, ele tem que fazer uma cirurgia, como, por exemplo, colocar parafuso, colocar pino, e isso reduz a mobilidade. Ele se movimenta cada vez menos. Alguns deles nem conseguem se movimentar. E essa falta de movimentação, ou seja, um aumento do sedentarismo, está relacionado com diversas doenças que estão ligadas ao aumento da mortalidade nessa população. Então, a importância é muito grande do colo do fêmur, justamente para a saúde das pessoas em geral, não só para a saúde do fêmur, mas para a saúde em geral
A gente tem que chamar atenção para isso. Mas o colo do fêmur, além de ter uma variação do seu ângulo em plano horizontal, desculpa, em plano frontal, que é o que a gente viu antes, ele também pode ter uma pequena movimentação em plano horizontal, ou seja, fazendo uma antiversão ou uma retroversão. Acontece mais os casos de antiversão do colo do fêmur, quer dizer, o colo do fêmur o fêmur se posiciona para frente. Então, nessa imagem aqui, você vê neste círculo a cabeça do fêmur. Então, acompanha aqui comigo para você não perder o desenho. Aqui a cabeça do fêmur. Aqui a posição do trocânter maior do fêmur. O colo do fêmur 30 graus deste colo do fêmur para posicionar melhor o tronco em relação ao membro inferior. Por que o tronco em relação ao membro inferior? Porque nós estamos falando de uma cintura. A gente está na cintura pélvica no quadril. E a função de uma cintura é fazer uma ligação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Quer dizer, o eixo do seu corpo na coluna, cabeça, com os membros. Nesse caso aqui, com o membro inferior. Então, essa angulação de antiversão auxilia esse processo. Algumas pessoas acabam tendo um aumento ou diminuição desta antiversão, que pode vir a gerar maiores sobrecargas na coluna, por exemplo, ou até sobre o joelho. Mas é um problema anatômico, que não tem muito como a gente corrigir. É comum crianças terem essa antiversão aumentada do fêmur, do colo do fêmur, o que acaba levando essas crianças a ter uma rotação muito grande do quadril, consequentemente uma rotação do joelho e uma rotação, ou seja, uma inversão do pé. Isso, pessoal, predispõe muito elas a sentar nesta posição aqui, ó, que é sentar com o joelho flexionado e os pés apontados para fora, que é um movimento de rotação interna do quadril, tá, gente? Esse movimento que está acontecendo aqui, ó, além da flexão do joelho, é uma rotação interna do quadril. Algumas pessoas dizem que essa posição é perigosa para as crianças, porque pode predispor a ainda maiores aumentos desta rotação medial aqui, consequentemente rotação do joelho e movimentação de inversão do pé. O fato é que normalmente as crianças apresentam isso. E isso é corrigido espontaneamente na adolescência, para a maioria das pessoas. Então, a maioria das crianças tem uma antiversão maior do colo do fêmur, que leva a uma rotação ali na região do joelho, que leva a essa inversão do pé, que vai proporcionar essas imagens que vocês estão vendo aí, mas na maioria das pessoas isso se reverte, se conserta espontaneamente, principalmente na adolescência. Mas algumas pessoas têm receio dessa posição, justamente por achar que isso pode levar a algum problema. Oi, Carol. Arthur sentava muito desse jeito, na posição de W, né? Sim. E aí a pediatra falou que era natural, que não tinha problema, que com o passar do tempo ele ia voltar. E tinha pessoas, algumas literaturas, que não gostavam. Tem problema só quando ele está criança, assim? Ou não? Não, assim, o que a gente vê hoje, que a literatura mostra hoje, Carol, é o que essa pediatra falou. Isso é uma tendência que vai melhorando ao longo do tempo e se corrige totalmente na adolescência. Algumas outras literaturas chamam a atenção por quê? Porque se você ficar muito tempo nessa posição, você pode exacerbar essa rotação do fêmur de tal maneira que pode se tornar estrutural. Aí, quando se torna estrutural, a pessoa vai ficar assim para o resto da vida. Mas isso geralmente não acontece. Entre geralmente não acontecer e nunca acontecer, tem uma diferença, concorda comigo? Geralmente quer dizer o quê? Na maioria das pessoas não acontece. Em algumas pessoas pode acontecer. Então o que a gente sugere? Não é um problema sentar em W.
O problema é ficar o tempo todo sentado em W. É a mesma coisa da postura, né? Não é um problema você ficar com a postura em flexão. O problema é você ficar muito tempo com a postura em flexão. Beleza? Mas o que é esse muito tempo? Isso é um problema que a literatura não sabe te responder. O que é esse muito? Então, assim, eu não vejo muito problema não, sabe, cara? Até porque não aguenta, né? Fisicamente. Eu não aguento ficar nessa posição. É isso mesmo, Arthur. Mas fica tranquilo, tá? Tu pode sentar assim, depois você vai, corre, pula, brinca, que o seu corpo vai dar um jeito lá de se encaixar e se melhorar. Beleza, Carol? Depois você me fala aí se respondeu. Respondeu, é porque ele pediu beijo no meio da aula, desculpa. Ah, tá certo. Beijo pra você, Arthur. Não é o da sua mãe, mas a galera manda um beijo pra você aqui também. Outra articulação que a gente tem no quadril é a articulação sacroilíaca. O nome já fala, né, pessoal? Sacroilíaca. A ligação do sacro com o ilho do osso do quadril. Essa ligação é uma articulação sinovial também, mas ela é do tipo plana, só permite deslizamento. Portanto, na velhice acontece muito o quê? Muitas pessoas velhas, que por uma série de fatores diminuem a capacidade de movimentação, reduzem a sua mobilidade, né, que é a movimentação do dia a dia, isso pode gerar ao longo do tempo um fibrosamento ou até mesmo uma ossificação dessa articulação. A articulação deixa de existir se tem uma ossificação. Não tem mais articulação ali, é o osso puro. Ou seja, isso diminui a movimentação da pelve. O exercício por si só é uma capacidade que a gente tem de evitar que isso aconteça. Mas uma vez com o aumento da fibrose, quer dizer, com uma articulação mais rígida, o exercício pode pelo menos evitar que aconteça a ossificação. Então acontece uma diminuição da capacidade de mover o quadril por causa desse processo, e isso está ligado com dores em idosos. Em homens, isso acontece com menos frequências que mulheres. Mulheres têm a mobilidade muito restrita devido a esse problema. No homem dá uma pequena mobilidade nesse local. E alguns ligamentos são importantíssimos para essa articulação. Nesta imagem aqui, que eu acho uma imagem muito bonita, tem diversos ligamentos. Tem ligamento supraespinhal, sacroilíaco posterior, sacrocoxígeo lateral, sacrocoxígeo posterior superficial e profundo. A gente tem sacroespinhal, vários ligamentos. Mas vou chamar a atenção para 3 ligamentos dessa região. O ligamento ilho-lombar, ou seja, da região das vértebras lombares com o osso do quadril, o ilho. O ligamento sacrotuberal, que liga o sacro na tuberosidade do isquio, que é o lugar de inserção de músculos flexores do joelho. E o ligamento sacroilíaco interósseo, ou os ligamentos sacroilíacos interósseos, que é esses posicionados aqui entre os ossos, é por isso que chama interósseo. Ele vai passar pelo sacro e vai lá para o outro lado. Por que eu vou chamar a atenção para esse movimento, para esses ligamentos? Porque eles estão ligados com a estabilidade do quadril e os movimentos que o quadril é capaz de fazer. O quadril, pessoal, a gente tem uma tendência a pensar que ele faz só extensão, flexão, adução, mas ele também é capaz de fazer outros movimentos, importantes, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Mas todos esses ligamentos estão ligados com a estabilidade do quadril. Então, tanto o ligamento redondo, que eu mostrei, que é o ligamento que está na cabeça do fêmur, que afeta a estabilidade do quadril, como esses ligamentos interósseos, ilho-lombar e sacrotuberal, que estão ligados com a estabilidade articular, claro que os músculos da articulação do quadril também estão ligados com essa estabilidade. Vou chamar a atenção para 4 músculos desta região que são fundamentais para a estabilidade e a coaptação do colo do fêmur e, consequentemente, do quadril. O piriforme,
que é esse marcado com o número 1. O obturador externo, que é um músculo do glúteo profundo, marcado como número 2. Os glúteos mínimo e médio, marcados aqui como número 3. E o grácil, que é um músculo aqui marcado como número 4, que é o músculo adutor da coxa. Esses são primordiais, por quê? Por causa do posicionamento deles, tanto aqui de maneira verticalizada, quanto de maneira horizontalizada ou transversa, ou em diagonal. Quer dizer, eles estão coaptando a articulação nos 3 planos e nos 3 eixos do movimento. E os músculos da região mais profunda do glúteo são importantíssimos para isso, tá? Já chamei atenção para o piriforme, está aqui, para o glúteo mínimo, que está aqui, para o glúteo médio, que está aqui em cima, para o obturador externo, que passa aqui. Esse do meio aqui. Mas além desses, pessoal, a gente também tem aqui o quadrado femoral, esse músculo que está na região inferior, que é um músculo importante para essa região aqui também, que está ligado tanto aqui ao isquio, quanto com o fêmur aqui nas suas inserções, e que vão estar, como eu falei, mantendo a estabilidade do quadril de uma maneira muito importante. Então, são músculos que estão na região profunda do glúteo e que estão definindo ali, ou intimamente ligados com a estabilidade do quadril. Ok, pessoal? Deu para entender aqui? Com relação a esses músculos que eu falei. Piriforme, Sim, deu para entender. Piriforme, beleza? Obturador externo. Deu sim. O quadrado femoral lá embaixo. E o glúteo mínimo e o glúteo máximo, né? Que a gente já estava mais acostumado a falar e a ouvir e tal. Mas esses músculos profundos do glúteo aqui também, a gente tem que chamar bastante atenção, porque eles estão ligados muito com a rotação interna e externa do quadril. Entender que a função deles é importante. Parece que a gente chamar atenção para 2 deles aqui, que é o gêmeo superior, esse que está aqui em cima. Você pode perceber que tem 3 inserções aqui, ó. Esse de cima é do gêmeo superior e esse aqui de baixo é do gêmeo inferior. No meio deles, o obturatório externo. Tá? A gente também tem o obturatório interno, que também fica nessa região, mas ele fica mais na região do quadril, na região aqui no final do quadril, aqui, não na região do fêmur. Fica nessa região aqui embaixo. São músculos profundos do glúteo, tão importantes quanto aqueles mais superficiais. Passou aqui, desculpa. E esses músculos, pessoal, que estão ligados tanto com a articulação coxo-femoral, quanto com a articulação sacroiliaca, eles têm muita relação com a coluna lombar. Então, o movimento da coluna lombar tem muito a ver com os movimentos do quadril, os movimentos do quadril têm muito a ver com a coluna lombar. Tanto é que tem muita gente que tem dor lombar por disfunção de algum daqueles músculos que mantém a estabilidade do quadril. O problema não está na lombar, o problema pode estar no quadril. Por que acontece isso? Existe uma fáscia, essa fáscia, toda essa região esbranquiçada aqui, ó, forma quase um losango aqui nessa imagem, chamada de fáscia toracolombar, ou seja, ela está posicionada desde a coluna torácica até a coluna lombar, aonde é ponto de inserção de diversos músculos. E essa fáscia se liga especificamente com alguns músculos importantes para a região da coluna, como o transverso do abdômen, como o diafragma, como o quadrado lombar. São músculos que estão ligados ao oblíquo interno, músculos profundos que estão ligados com a estabilização da coluna lombar e, consequentemente, vão afetar o quadril. Então, a gente tem uma ligação forte. A gente pode perceber aqui também o glúteo ligado à face tóraco-lombar, o glúteo máximo. A gente pode perceber o grande dorsal também ligado nessa face tóraco-lombar. Ou seja,
uma união de músculos que vão influenciar a capacidade de movimentação da coluna e do quadril. Então, essa face é uma face muito importante para essa região como um todo, tanto coluna quanto o quadril, para que o quadril se movimente como eles podem se movimentar. Agora, nós vamos ver os movimentos que o quadril é capaz de fazer. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação aí à articulação, ligamentos, face tóraco-lombar? Uma coisa que eu falei e cortou, não ficou claro? Para poder passar para os movimentos. Quando eu tomo uma água aqui. Ficou tudo claro, igual água na nascente. Que isso, rapaz. Como diria um professor de história meu do ensino médio, né? Claro como a luz das trevas. Tá vendo? Vamos lá. Movimentos do quadril. Primeiro, vamos falar dos movimentos da coxa femoral, que são os que a gente mais fala mesmo, né? Movimentos do quadril fazem flexão. Flexão, quando eu falo flexão aqui, pessoal, é a movimentação da coxa femoral mesmo, tá? Ou seja, o fêmur está movendo aqui. Então, ele está diminuindo o seu ângulo em relação à posição anatômica, né? Então, eu tenho a flexão do quadril que pode ser ativa ou pode ser passiva. Essa articulação do quadril, claro, assim como no cotovelo, eu vou ter uma maior capacidade de movimentar a articulação de maneira passiva do que ativa. Pelo mesmo motivo que eu falei do cotovelo, a gente tem maior capacidade de movimentação passiva, porque a gente consegue vencer a resistência. Anselmo. Oi? Você parou a apresentação. Não sei se foi só para mim. Não, foi sem querer aqui, deixa eu ver. Como o Google Meet parou minha apresentação sem querer. Vou abrir de novo aqui. Obrigado. Faz ideia que falou, né, Zé? Eu mesmo. Beleza. Essa movimentação do quadril que a gente costuma ver presente em vários exercícios, o fato de você andar já é um movimento de flexão do quadril. Então, a gente tem esse movimento muito corriqueiro no nosso dia a dia, né? E esse movimento, ele, como eu falei, é mais comum não, tem mais capacidade, tem mais amplitude de movimento quando a gente faz. Agora voltou aqui, não voltou? Quando a gente faz passivamente, mas é claro, para os movimentos ativos é o que a gente mais utiliza aqui especificamente. Então, a flexão é o primeiro movimento. Extensão é o segundo movimento. E a extensão também pode ser passiva, pode ser ativa. O movimento de extensão do quadril, também chamado de hiperextensão, né, pode ser chamado, ele passa da linha média aqui, algumas literaturas chamam de hiperextensão, a gente consegue fazer aqui até 10 graus com o joelho fletido, e com o joelho estendido a gente consegue fazer um pouco mais, até 20 graus. Se tiver uma ajuda, até 30 graus. Mas é claro que há um pequeno movimento da lordose lombar para auxiliar esse movimento da extensão em maiores graus. E é um movimento muito comum da gente fazer isso daqui, ó, esse da direita. Algum de vocês já deve ter feito alguma vez na vida um alongamento que faz exatamente esse movimento. Quem me fala para que serve o alongamento que a gente usa neste movimento aqui, ó, da imagem da direita? Serve para que esse alongamento, hein? Eles já fizeram um monte de vezes, tenho certeza. Esse movimento aqui, para fazer um alongamento de um músculo aí da região do membro inferior. Para alongar o quadríceps? Isso, para alongar o quadríceps, isso mesmo. E aí a gente puxa cada vez mais, para puxar mais o quadríceps. Na verdade, a gente está alongando não só o quadríceps, mas também alongando o psoas, quando aumenta essa hiperextensão. Então, é possível fazer extensão passiva será maior do que a ativa.
O outro movimento do quadril é a abdução, que é o ato de abrir. Se você algum dia tiver uma dúvida, mas nem se é abdução ou se é adução, aí você usa o macetezinho e fala assim, ó, é a abridução, está abrindo, separando da linha média, que é o contrário da adução, que é aproximar da linha média. Uma amplitude ideal de abdução do quadril é até 45 graus. Mas não dá para fazer a abdução do quadril a 45 graus sem inclinar a pelve. Ou seja, a pelve fazer esse movimento daqui, ó. Tá vendo? Dá para perceber aqui que a pelve está inclinada? Até aqui não precisa inclinar muito a pelve, não. Que é até os 30 graus de abdução. Passou de 30 graus, eu posso até chegar nos 45, mas eu vou precisar inclinar a pelve. E aí você vai ter que pesar se é mais importante movimentar a pelve ou não durante os exercícios. A gente geralmente não pede para movimentar a pelve quando faz um exercício, apenas fazer a abdução do quadril. Já a adução, ela já vai vir numa angulação de 30 graus, a gente consegue fazer até 30 graus. Também, se você quiser aumentar esse ângulo, ele está mais relacionado com a movimentação da pelve, mas também pode ser combinado ou com extensão, que é esse movimento aqui, ó. Eu tenho uma extensão do quadril e uma adução, ou uma flexão. Ou seja, eu jogo minha perna na frente da outra para fazer a adução. Então, eu tenho um movimento de adução mais um movimento de flexão do quadril. Eu posso combinar os movimentos para aumentar a angulação da adução do quadril. Aqui um caso clássico de adução. Aqui a perna passando por trás da outra, também fazendo adução junto com extensão. E aqui do lado direito, eu fazendo adução junto com flexão. São movimentos que eu sou capaz de fazer. Então, além de fazer flexão e extensão de plano sagital, adução e abdução de plano frontal, a gente também consegue fazer na coxa femoral rotação. E a gente tem dois tipos de rotação. A rotação medial, e olha pela imagem aqui, ó, quando eu jogo meu pé para fora, eu estou rodando o meu quadril medialmente. Se o meu pé vai para fora, o meu quadril vai para dentro. Ou quando eu faço uma rotação lateral, que é quando eu jogo meu pé para dentro e, consequentemente, jogo o quadril para fora. Então, eu tenho ali o tipo de teste, é um teste que eu posso fazer com relação à capacidade que as pessoas têm de fazer rotação do quadril. Este teste, que é o mesmo dessa imagem aí, é chamado de teste de Craig. Qual é o nome bonito, né? Teste Craig, que é o fisioterapeuta que postulou este teste, onde a pessoa deita de decúbito dorsal, decúbito ventral e faz as movimentações. É possível fazer sentado também. Vou colocar aqui uma imagem deste teste. Né, não sou. É crenque, porque é o barulho que faz na hora que a gente faz assim com você. Falando que você. Muita gente faz esse crack que você falou aí mesmo, né? Vou abrir a tela aqui para vocês para mostrar melhor este teste de Craig. Fechar aqui, abrir a outra. Aqui, cheio. Daqui a pouquinho vai começar a passar para vocês. Eu passo um pouquinho para frente para mostrar o teste mesmo. Olha lá. A pessoa deita de decúbito ventral, flexiona o joelho a 90 graus e aí faz o movimento de rotação interna e rotação externa. Aí tá esse aqui é um goniômetro, né? Aquele aparelho que a gente utiliza para avaliar ângulo articular. E aí ele posiciona o goniômetro em 90 graus aqui, que seria a posição inicial,
e pede para a pessoa fazer um movimento de rotação interna ou rotação externa, em média, quanto que é o possível que a pessoa consegue fazer. Primeiro, ele vai fazer a rotação externa. Isso, externa. Interna, né? Vou passar um pouquinho para frente o vídeo aqui. Aí, ó. Essa é uma rotação interna, tá, gente? Ele traz o pé para fora, o quadril roda para dentro. O pé vem para fora, o quadril vem para dentro. Rotação interna. E depois você pode fazer o teste da medição da rotação externa com o quadril para frente e o quadril para fora e o pé para dentro. Então esse é um teste bem comum, bem fácil de fazer, inclusive, que a gente pode medir ali a capacidade do quadril rotar. Por que é importante isso? Para avaliar a amplitude de movimento e ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma rotação interna ali de 30 graus, beleza. Uma rotação externa até 60, ótimo. São valores que a gente considera ótimos. A gente considera ali por volta de 45 graus já até uma ideia legal. Mas no caso da rotação interna, não pode passar muito de 40. Então, se a pessoa vem e faz um movimento de rotação interna, que é esse movimento aqui em cima que eu estou circulando, a gente já tem, se ele faz mais de 40 graus, lembra que eu falei aqui anteriormente que o ideal é entre 30 e 40, é que ele tenha uma antiversão do colo do fêmur, que eu falei anteriormente, uma antiversão grande. E isso é uma alteração postural. Pode vir a acarretar problemas no quadril ou não, mas o fato é que é uma alteração, uma variação da normalidade que a gente pode ter ali com excessos de rotação interna do quadril. Então, movimentos: flexão e extensão de plano sagital, adução e abdução de plano frontal, rotação interna e rotação medial ou rotação externa ou rotação lateral no plano horizontal, além da circundução, que é o movimento de mais de 2 planos e mais de 2 eixos. Movimentos que a coxa femoral é capaz de fazer. Mas não são os únicos movimentos do quadril. O quadril também é capaz de fazer outros movimentos quando a gente também pensa na articulação sacroiliaca em conjunto com a articulação coxo-femoral. E quais são esses movimentos, outros movimentos que o quadril é capaz de fazer nesta posição? Primeiro, os movimentos de retro e antiversão do quadril. Qual é o nome do retro? Retro é que vem para trás. Anti é que vem para frente. Então, quem que vem para trás? Então, ou o quadril vem para frente, ou o quadril vem para trás. Uma inclinação para frente do quadril, ou uma inclinação para trás no quadril. Inclinação, aqui a gente chama de tilt. É comum a gente falar essa palavra, tilt. Tilt da escápula, tilt do quadril. Tilt é a inclinação. Quando, prestem bem atenção na posição do quadril aqui, ó, e principalmente na região da espinha ilíaca antero-posterior, que eu estou passando minha seta agora. Quando a espinha ilíaca vem para frente, o quadril vem para frente, a gente fala que acontece uma antiversão. Quando a espinha ilíaca antero-superior do quadril vem para trás, ou seja, o quadril vem para trás, a gente fala que há um movimento de retroversão. Então, antiversão é o movimento que o quadril vem para frente, a espinha ilíaca acaba se movimentando para frente, e retroversão é quando o quadril vem para trás ou a espinha ilíaca acaba vindo para trás. A espinha ilíaca antero-posterior, antero-superior, consequentemente leva a póstero-superior, as outras também posicionadas para essa mesma posição. Qualquer movimento que você faça desse jeito no quadril afeta diretamente a posição da coluna. Ok? Qualquer movimento que você faça desse jeito no quadril
afeta diretamente a posição da coluna. Olha aqui a posição da coluna aqui em cima, do lado esquerdo na antiversão, e a posição da coluna do seu lado direito na retroversão. Aqui a coluna está bem inclinada anteriormente, né? E aqui ela está bem retificada. Quase não tem curvatura. Então tem pessoas que apresentam uma antiversão do quadril estático. Você olha para ela parada, ela tem isso. Para as mulheres que têm bumbum arrebitado, elas têm provavelmente uma antiversão do quadril. Assim como tem pessoas que têm uma retroversão do quadril em estático. Você olha para elas parado e você vê que as pessoas são chamadas de sem bunda, sabe? Que as pessoas têm a bunda reta. Geralmente apresentam uma retroversão do quadril. O que vai levar a coluna, nesse caso aqui, a estar retificada, não ter curvatura. E nesse caso aqui é um excesso da curvatura. Na lombar a gente chama isso de hiperlordose. São coisas que podem acontecer aí diretamente. Então, para isso, tem que lembrar... Oi? Isso aí pode mudar caso na aplicação do exercício físico ou essa conformação assim tipo assim, não muda? Geralmente, Fernanda, a anti e a retroversão são funcionais. Geralmente. Ou seja, é capaz de mudar. Quando ela é estrutural, aí não é possível. Mas a anti e a retroversão são bem comuns de serem funcionais. Então é bem comum a gente conseguir trazer o quadril para o lugar. E aí tem ativação muscular sobre esse ponto, né, que é o trabalho que vamos fazer para amanhã. Né? A ativação de flexão, extensão, igual vocês fizeram no cotovelo, vocês farão para o quadril e a gente discute isso melhor quando falar de ação muscular. Aqui, pessoal, espinha ilíaca anterosuperior, espinha ilíaca posterior-superior, é interessante a gente saber fazer essas marcações, né? Aqui chamando a atenção de novo, ó, espinha ilíaca anterosuperior, espinha ilíaca posterior-superior. Percebam que há uma diferença no tamanho delas. Olha só, como a espinha ilíaca anterosuperior, ela é um pouco mais baixa do que a espinha ilíaca posterior-superior. Isso é um posicionamento normal, que deixa o quadril em neutro. O que é neutro? Nem retroversão e nem antiversão. Quando o seu quadril está em antiversão, aqui, ó, o que acontece? Acontece um aumento da diferença do tamanho aqui da espinha ilíaca anterosuperior comparado com a posterior-superior. E aí eu consigo ver que há uma antiversão. Quando há uma retroversão, o que acontece? A espinha ilíaca anterosuperior está mais alta do que a posterior-superior. E aí eu consigo diagnosticar, nesse caso aqui, se há uma retro ou uma antiversão do quadril, através da marcação das espinhas ilíacas. Para a marcação, a gente tem que palpar, colocar a mão na região mais anterior da espinha. Então, se você passar a mão no seu quadril aí, você vai achar a parte mais anterior da espinha, a espinha ilíaca anterosuperior. Já a posterior-superior, em algumas pessoas é mais difícil, em outras é mais fácil. Por exemplo, alguém pode me falar aqui, ó, se tem esses furinhos. Parece furinho, não é furo não, mas parece, né? Um furinho aqui no final da coluna lombar. Tem alguém aqui que tem esses furinhos, essas covinhas, no final da coluna lombar? Geralmente as mulheres, algumas mulheres têm isso, não todas, né? Algumas. Ou vocês conhecem alguém que já viu esse furinho de alguém? Cuidado para me falar onde que viu o furinho de alguém aí, tá? Não é para falar onde que viu, não. Falar se viu. Onde você viu, tal. Pois é, porque senão o cara empolga, né? Eu vi, não quer saber isso, não. Isso aí você guarda, né?
Pessoas mais magras tendem a ser esse furinho. Mas esse furinho não é o forame, Eric. Isso não é um forame, não. A gente chama de covinha. Na mulher chama de covinha de Vênus. Homem também tem, chama de covinha de Apolo. Ninguém tem aqui, não, gente? Nenhuma das meninas tem aqui esse furinho, né? Eu tenho. Tem? Esse Eu também furinho, tenho. esse furinho aí, pessoal, é exatamente o ponto da espinha ilíaca póstero superior. Exato, por isso que algumas pessoas é mais fácil de achar. A Zé Max também tem, o Eric também tem. Então, encontrei 4 pessoas aqui na turma que tem. Em vocês é bem fácil de marcar. Então, você marca a espinha ilíaca póstero superior, palpa até achar a parte mais anterior e compara a altura das espinhas ilíacas. Se tiver mais ou menos próximo, está num ponto normal. Se uma estiver muito mais alta do que a outra, aí você tem ou uma retro ou uma antiversão. Isso acontece, pessoal, porque há aí um encaixe da articulação entre o sacro e o ilho, nessa região aí. E algumas pessoas, há um espaçozinho um pouco maior do que em outras, e acaba aparecendo esse furinho aí, né, nas costas. Mas isso não é um problema, tá? Longe disso. Não é um problema, só uma marcação que a gente consegue perceber que ajuda na avaliação postural, por exemplo. Então, a partir dessas ideias das espinhas ilíacas, a gente consegue medir os movimentos do quadril. Existe um outro movimento, e esse movimento é feito pelo sacro e não pela rotação do osso do quadril, chamado de nutação e contranutação. Nutação é quando o sacro acaba se movendo para fora. E contranutação é quando o sacro acaba se movendo para dentro. Vou colocar... Tem um dos vídeos que eu mandei para vocês, pessoal, que é justamente falando sobre isso. Sobre a nutação e a contranutação. Vou abrir o vídeo aqui. Deixa eu fechar este vídeo aqui. Eu já vou fechar minha apresentação primeiro para abrir o vídeo seguinte. Até o nome do vídeo é justamente este. Este movimento de nutação e contranutação é comum na gente, tá? Por exemplo, quando a gente está em pé, a gente tem uma tendência... abrir aqui. A guia. Subiu a guia aqui. Quando a gente está em pé, a gente tem a tendência de fazer a nutação do sacro. Quando a gente está sentado, principalmente deitado, onde não tem uma exigência muito grande ali da movimentação do quadril, há o movimento da contranutação. Não abriu ainda, né? Achei que tinha aberto já. Aqui. Agora acho que vai. Aí, ó. Tudo bem, aí vocês estão vendo já, né, o osso do quadril junto com o sacro da articulação sacroiliaca. E aqui eu chamo a atenção para um dos ligamentos que eu já tinha falado anteriormente, que é o ligamento interósseo. Aquele ligamento entre os ossos. Ele passa aqui, ó, nessa linha pontilhada, que está marcando esse eixo aí entre as duas articulações. É por meio desse ligamento interósseo que é possível fazer nutação e contranutação. Aí dá para ver o quadril movendo. Olha como o sacro vai movendo para frente, para trás, para frente, para trás. Essa nutação e contranutação é um movimento de plano sagital, tá, gente? Só do plano sagital. Por que existe a nutação e contranutação? Ela existe para aumentar o espaço que a gente tem aqui, ó. Está demarcada essa linha pontilhada. Alguém consegue me dar uma sugestão do para que serve esse espaço aumentado aqui, ó? Para caber o neném. Isso, exatamente. Então, esse é um movimento que acontece muito em grávidas. Como eu disse, acontece com todo mundo, quando está em pé, quando está deitado, mas quando a pessoa está grávida, esse movimento ele é exacerbado. Olha o que acontece quando você tem a contranutação, ou seja, o sacro vem para frente.
você tem um aumento dessa região. Diferentemente, opa, voou aqui sem querer. Diferentemente, quando você faz a nutação, esse movimento aí é a nutação. O sacro vai para trás. Isso estreita a região. Há um encontro maior aqui da síntese púbica. Uma compressão maior da síntese púbica. Então, a ideia basicamente é essa. Ou gerar contranutação para aumentar este espaço, ou gerar uma nutação para diminuir este espaço. E aí a gente tem, na verdade, o espaço que eu falo é o espaço superior, né, no caso da nutação, e o espaço inferior, no caso da contranutação. Então, é um movimento que possibilita a alteração aqui da posição do quadril para aumentar esse espaço do forame da região do quadril. E isso auxilia, olha só como acontece na nutação, o aumento do espaço inferior, tá vendo? Espaço inferior bem separado. E quando eu venho para a contranutação, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Há um aumento aqui da região superior. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Aí, ó. Contranutação, um aumento aqui da região superior, do estreito aqui. E quando eu venho para a nutação, um aumento da região inferior aqui, ó. Por que que isso na grávida acontece muito fortemente? Porque a grávida apresenta frouxidão ligamentar, já falei isso com vocês. E um dos pontos aqui, ó, é o aumento da frouxidão ligamentar da síntese púbica e também da articulação sacroiliaca, para gerar esses movimentos de nutação e contranutação, o que facilitaria a expulsão do feto. Então é uma coisa que ajuda no parto a acontecer. Tanto o movimento de contranutação, que vocês estão vendo de novo agora aí, quanto o movimento de nutação que vocês estão vendo agora aí. Você pode perceber até que o cóccix está movendo no movimento de nutação. Aí vai falar um pouquinho da extensão da síntese púbica, né? Na gravidez, olha como é que a síntese púbica aumenta, estica mesmo, né? Uma distensão que acontece fortemente aí. Então isso é importante porque a gente consegue perceber a alteração da posição do quadril por causa de um movimento da articulação sacroiliaca e não só movimento da coxa femoral, como a gente tinha visto anteriormente. Geralmente o pessoal se apega mais nos movimentos da coxa femoral do que na sacroiliaca. Beleza, André, depois você vê lá o alinhamento da covinha lá. Além disso, pessoal, a pelve também pode fazer rotação. Então, essa vista aqui, ó, como se estivesse vendo a pessoa de cima. E aí você olha que ela tem um fêmur na frente do outro. Uma rotação pélvica. É possível acontecer isso, é um movimento da pelve, só que a gente acha tolerável essa rotação até 4 graus. Até 4 graus é um valor tolerável de rotação. Acima disso, a pessoa acaba tendo um aumento exacerbado da rotação que pode vir a acarretar problemas na pelve. Além da rotação, a inclinação também é possível, que também pode fazer inclinação da pelve. Você que já esperou sentado numa fila de banco e colocou o peso numa perna mais que na outra, provavelmente deve ter feito isso hoje em algum momento, não a fila do banco, mas ficar em pé, apoiado mais numa perna do que na outra, gerou esse movimento aqui de inclinação da pelve, ou flexão lateral. Ele é possível, mas tem que ser controlado. O que é controlado? É fazê-lo com um nível pequeno de inclinação, evitando o exacerbo, o aumento exacerbado da inclinação. Por quê? Uma inclinação exacerbada leva a uma inclinação da coluna de maneira exacerbada. Lembra que eu falei que os movimentos da pelve estão intimamente ligados com a posição da coluna? Então, se você altera a posição da pelve, você altera, consequentemente, a posição da coluna. E é sobre isso que fala um outro vídeo que eu mandei para vocês hoje, justamente para fazer essa associação. A associação entre o movimento que a gente tem
na pelve e como isso afeta a posição da coluna. E muitas das vezes, eu diria que uma maioria das vezes, pelo menos aconteceu isso comigo nas minhas avaliações, é mais comum, eu vi pelo menos isso, alterações na pelve do que alterações na coluna em si. A coluna acaba acompanhando esse movimento da pelve. Esse vídeo aqui eu acho um vídeo bem legal, porque ele vai te mostrando e acompanhando como pode mudar. Olha lá, eu posso alterar o sacro e alterar inclinando a coluna para um lado e para o outro. Eu posso fazer os movimentos de inclinação da pelve e mudar a posição da coluna. A coluna se adapta a isso. Ou eu posso fazer os movimentos de nutação, retroversão, antiversão e mudar a posição da coluna. Retificar ela, aumentar a inclinação. Isso tudo repercute de uma forma muito integrada no seu corpo. Ou seja, o equilíbrio da pelve passa a ser muito importante para a gente pensar sobre isso. Todas as funções ligadas à coxa femoral ou ligadas à sacroiliaca são fundamentais para a gente pensar na movimentação. Olha aí a retroversão e a antiversão acontecendo. Vou voltar de novo aqui. Ó. Esse é o movimento de antiversão. Primeiro, antiversão com a espinha ilíaca anterosuperior fazendo o movimento para frente. Você pode perceber que a pessoa do lado aqui está com o bumbum empinado. E retroversão. Na retroversão, ela retifica a coluna. O bumbum dela diminui de tamanho. Na verdade, o bumbum não diminuiu de tamanho. A pelve só acompanhou aquele movimento feito, a coluna só acompanhou aquele movimento feito pela pelve. Deu para perceber na imagem aí, pessoal? Bem a retroversão, a antiversão. Vocês veem o vídeo de novo lá, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando, uma vez que eu já fiz dei uma explicação aqui, pode ajudar vocês a entender melhor o que está passando naqueles vídeos. São vídeos bem legais. E aí, pessoal, uma avaliação que a gente pode fazer para avaliar esses movimentos da pelve e do coluna lombar é a movimentação do ritmo lombopélvico. O ritmo lombopélvico é uma avaliação que a gente faz onde você pede para a pessoa fazer um movimento combinado de flexão do quadril, inclinação anterior da pelve e flexão da coluna lombar. Então, acontecem esses três movimentos. O quadril flexiona, há uma antiversão da pelve aqui, uma inclinação pélvica anterior, e a coluna lombar também flexiona. E você pede para ela fazer esse movimento devagar, assim como no ritmo escapulohumeral que a gente viu anteriormente. O que eu quero ver com isso? Eu quero ver a movimentação da coluna e da pelve, principalmente da coluna lombar e da pelve. É por isso que eu chamo de ritmo lombopélvico. A movimentação da lombar e da pelve. O ideal é que a pessoa consiga fazer uma angulação de 110 graus de angulação de amplitude de movimento. Essa movimentação de 110 graus corresponde a 40 graus de flexão da coluna lombar e 70 graus de flexão do quadril. É o ideal que nós pensamos. Mas a gente pode ver basicamente 3 tipos de movimentações quando a gente pede para as pessoas fazerem ritmo lombopélvico. E esse é um teste que vocês farão. Como é que faz o teste? Vocês vão ter que filmar vocês na vista lateral, de lado aqui, igual está na imagem. Comece em pé e tente encostar a sua mão até onde você conseguir. Não importa se você não encostar a mão no chão, mas se você conseguir, tudo bem. Então desce com a sua mão bem próxima do chão, ou o máximo que você conseguir. Para um pouquinho lá embaixo, 2, 3 segundinhos e retorna para a posição inicial. Vamos ver se você vai estar mais próximo desta imagem ou desta imagem. Então, esse aqui é uma atividade que vocês farão para amanhã. Beleza? Deu para entender aí, pessoal, o teste? Fique em pé, gravando você de lado. Pede para
descer, perdão, você não, você vai descer, desce devagar, tentando encostar a mão no chão, do jeito que você faz, não tem regra, tá? Do jeito que você quiser, você vai e desce e tenta encostar a mão no chão. Ah, não consigo, Anselmo, não tem problema. Vai até onde você consegue ir. E aí vamos ver se a sua coluna vai mover de qual maneira. Assim, assim ou assim. De preferência, sem camisa para os homens e de top para as mulheres, tá? Meio igual a gente fez no ritmo escapulomeral, que a gente consegue ver movimentação da coluna, tá? Quem fizer o vídeo já passou, né? Tá verdade. Nem preocupar com prova. Para quê? Esse teste aqui é bem mais importante que a prova mesmo. Isso aqui a gente usa bastante na prática, tá? Teste do ritmo lombo-pélvico. Além do teste no ritmo lombo-pélvico, a gente vai também, vocês também terão que responder as perguntas, né? Das movimentações das musculaturas envolvidas na flexão, na extensão, na adução, na abdução, nas rotações internas e externas, na retro e antiversão do quadril, na inclinação e rotação da pelve. Quais músculos estão ativos em cada um desses movimentos do quadril? Essa atividade também é para amanhã. Então, são 2 atividades para amanhã. Gravar você fazendo o movimento do ritmo lombo-pélvico, você demora 30 segundos para fazer. Já esse daqui, talvez você gaste um pouquinho mais de tempo para fazer. Mas entrega até amanhã, antes da aula, até às 18h45. Sugiro que você já faça uma partezinha hoje. Já ganhe um tempo nas respostas. Eu vou dormir, você tá doido? Eu aproveitar que hoje tá fresco. Hoje está mais fresco mesmo. Então acorda cedinho amanhã, que aí você consegue fazer. Não demora muito para fazer isso aí também, não. Dúvidas, pessoal, sobre quadril? Sobre a mecânica básica? Isso aqui é só o básico, né? Da mecânica básica do quadril, as articulações, os movimentos. Minha conexão caiu agora.